Boa noite, nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia, trazendo hoje o professor João Lima, professor universitário, filósofo e diretor da recém-criada editora da Universidade Federal do Acre. João, seja bem-vindo. Boa noite, Dudu. João, queria que você falasse para nós sobre o significado da criação de uma editora universitária e aqui no Acre. O que significa isso? Um avanço que a comunidade acadêmica já esperava por isso há muito mais tempo, desde a gestão anterior do professor Carlito, que já se perseguia a ideia de a gente vir a transformar a coordenadoria hoje de editoração científica numa editora. Os procedimentos foram feitos e a gente, com bastante cautela, com bastante segurança, a gente deu todos os passos necessários dentro do conselho universitário, dentro das instâncias para criar a editora, com seu conselho editorial, definir os procedimentos. E para a universidade, uma das poucas universidades federais que não tinha ainda a sua editora. As outras universidades, na sua grande maioria, têm a sua editora, por meio da qual se publicam as obras acadêmicas. Então, para nós é um avanço significativo, quer dizer, ter a editora da universidade agora de uma vez por toda criada e regulamentada dentro de todos os procedimentos que manda a legislação dentro da UFAC. Antes era uma coordenação e isso implicava em algumas limitações? Porque o fato de ser uma coordenadoria de editoração científica nos impedia de ser de fato uma editora filiada à Associação Brasileira das Editoras Universitárias. A universidade agora, ao criar a sua editora, está filiada à Associação Brasileira das Editoras Universitárias, com um credenciamento junto à Biblioteca Nacional. Com selo. Com selo, com o prefixo marca, editorial, né? A marca da editora. Isso é um avanço significativo. E sobre prioridades, João, o que é prioritário para essa recém-criada editora da UFAC publicar? Como eu lhe disse, essa é uma editora universitária. E como todas as editoras universitárias já consagradas, vou dar um exemplo a você, a editora da UNB, a editora da Unesp, a editora da USP, da Unicamp, só para ficar nessas, elas já vêm há algum tempo trabalhando e hoje se tornaram referência no Brasil em termos de editoras universitárias. Portanto, para a universidade, a prioridade, nesse primeiro momento, para a gente dar os primeiros passos com absoluta tranquilidade, é a gente dar uma prioridade para dar vazão às nossas produções acadêmicas, né? Com as nossas dissertações, as teses dos professores, que recém chegaram dos seus doutorados, dos seus mestrados, tratando sobre um conjunto, os mais variados temas aqui da nossa região, que a gente estaria colocando no mercado editorial um mercado promissor, não é? Haja visto agora o que aconteceu na Bienal, de tal maneira que a prioridade vai ser dada na direção da gente estar publicando os trabalhos dos nossos docentes, na perspectiva de fortalecer a nossa pesquisa na universidade e a pós-graduação. Então vai ser dado prioridade nessa direção. Para isso é que a gente aprovou agora no Conselho Universitário um edital, não é? Um edital que está público, se encerra dia 30 de junho, em que a gente então torna público a forma de os professores, não é, as pessoas interessadas em apresentar os seus trabalhos para publicação concorrer. Está lá escrito as prioridades, está lá escrito que a gente vai perseguir essa ideia de estar publicando trabalhos, né, tese, numa série chamada Dissertações e Tese, né, e uma série chamada Estudos e Pesquisas. Nessa série Estudos e Pesquisas a gente vai dar prioridade a um eixo grande, um eixo importante, que é trabalhos que versem sobre a formação da sociedade regional, a formação dessa região aqui, a formação dos povos que habitam essa região do país. E o outro é sobre a nossa biodiversidade, sobre os temas que nos faz ser uma região tão rica, né, em termos de estudo. E eu acho que tem pouca coisa publicada, né, e acho que a gente tem aí um filão importante. Na série Dissertações e Tese, a prioridade é para aqueles trabalhos que já passaram por o crivo de uma banca examinadora nas universidades por onde os professores fizeram a pós-graduação. Então, caminha nessa direção. Você está falando da criação da editora e eu fiquei aqui pensando em duas vertentes. As duas ligadas à questão de recurso. A universidade pública, isso não é
não é a UFAC, mas a Universidade Pública Brasileira vive em crise já faz muito tempo e parece que cada vez mais aguda. Onde é que a editora universitária vai buscar recursos para publicar os seus livros e para criar uma estrutura organizacional? Que estrutura é essa? Onde é que vai buscar o dinheiro para fazer isso? Então, tem um custo industrial, né? Tem. Igual você disse, você sabe, a matriz orçamentária que vem para as universidades federais não é desse governo, isso é uma matriz do MEC. Os recursos vêm prioritariamente para a graduação, para o ensino da graduação. Na universidade tem uma diferença. A gente tentou dar prioridades de aportar recurso também em algumas ações que a gente julga importantes no sentido de fortalecer a qualidade do ensino e também da pesquisa e da pós-graduação. Nós aprovamos isso num fórum lá na universidade, num fórum de coordenadores e chefe de departamento, R$50 mil. R$50 mil que dá para a gente iniciar, dar os primeiros passos na publicação de algumas obras, de alguns textos, que nos coloque na possibilidade de, com a venda, se a gente fizer uma estrutura direitinho, a gente poder ter um retorno para dar a continuidade da publicação. Agora, evidentemente que a gente também conta com parcerias, não é? Recentemente a gente teve aí o apoio de uma emenda parlamentar do senador Cibar, não é, no sentido de nos ajudar financeiramente com a aquisição de alguns equipamentos e, sobretudo, nos dar um aporte que é necessário. Quer dizer, é necessário ter esse tipo de parceria. É necessário também a gente contar com as parcerias que virão. O governo do estado é um dos que provavelmente a gente vai poder estabelecer parceria nesse sentido. Agora, o que você disse, precisa de recursos. E os recursos ainda são pequenos. Mas antes esses recursos serem pequenos e a vontade da gente querer fazer, e fazer junto, na perspectiva de construir um preço melhor, as condições, do que a gente ficar eternamente dizendo, bom, como não tem dinheiro, a gente não dá para fazer nada. Na verdade, eu acho que a semeadura, a ideia de publicar as primeiras obras, essas podem pagar as outras, né? Então... Se você consegue colocar isso no mercado, descobre um mercado interessante para a obra. Isso é verdadeiro. Quer dizer, havia uma lógica, e aí eu posso lhe dizer assim, Dadão, durante algum tempo as editoras universitárias, elas entraram no mercado e aí ela produzia, como o dinheiro era público, ela produzia e acabava fazendo distribuição. Distribuição assim gratuitamente, é verdade. Isso, se por um lado é bom, por outro lado traz um problema, porque a gente distribui e não tem um retorno para continuar. Então, começou-se a definir que com essa produção acadêmica você tem, evidentemente que você não vai competir com a Companhia das Letras. Eles têm uma tiragem muito maior. Inicialmente. Mas as editoras universitárias começaram a perceber que tem um mercado editorial aí, agora na Bienal isso ficou bastante claro, um mercado extremamente promissor, no sentido de que você pode baixar custo da produção da obra e fazer com que esse livro se torne mais acessível ao comum das pessoas. É um engano pensar que, por exemplo, as produções acadêmicas das livrarias, das editoras universitárias, é apenas para universitário ler, é apenas para acadêmico, para intelectual ler. Tem editora universitária publicando coisas extremamente acessíveis ao comum das pessoas, que é isso que a gente quer. Fazer com que, por exemplo, ideias muito boas daqui da nossa aldeia, ideias daqui dessa região, que estão enfiadas, engavetadas em algumas teses, colocadas nas gavetas lá da universidade. Que eventualmente publicadas, o mundo todo vai ter interesse. Por exemplo, agora, só para citar um exemplo, só para citar nosso amigo Moisés, né? Está com um livro no Prelo, Moisés Barbosa, está com um livro no Prelo, lançando aí sobre a biodiversidade lá do Alto Juruá. É um livro que coloca a nossa região, coloca um intelectual daqui da região no circuito nacional. Não é pela nossa editora não, né? Não é pela nossa editora, mas o Moisés está tentando viabilizar a possibilidade da gente aumentar a tiragem. E aí entraria como parceiro da Unicamp, que para nós é uma vantagem extraordinária. Mas além do Moisés tem outros, né? Tem o livro aí que a gente já vem com o tempo trabalhando direitinho, eu lembro com calma. Que já houve publicações locais. Como não havia editora da UFAC, teve que sair com parcerias com outras editoras. Com outras editoras. O exemplo mais... O livro do Pedro Vicente, por exemplo? O livro do Pedro Vicente, que saiu junto com a Cortez, que é Trabalho e Capital na Amazônia, né? O livro do professor José Fernandes do Rego, que saiu, e é um livro que eu posso lhe dizer, posso lhe garantir,
nós fomos agora à Bienal e a editora levou a nossa única obra, né? O livro do professor Rego. O do professor Rego já é com selo da editora da Já é UFAC. com selo da editora da UFAC, já saiu, quer dizer, saiu ainda como coordenadoria, mas a gente já pode considerar como sendo um livro que nasce com... A editora estava sendo gestada e ao mesmo tempo tinha um livro sendo produzido. Está sendo produzido. E é um livro que a gente levou para a Bienal, está circulando, está vendendo. E Você é um teve livro... acesso lá às vendas? Teve algum mapa, alguma coisa? É assim, eu levei poucos exemplares porque, na verdade, no estande da ABEU, da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, cada editora que foi para lá teve que comprar um estande e ficava muito caro, R$480 um estande para eu expor um livro. Claro. Não era legal gastar esse dinheiro. Mas aí eu levei os livros, assim como quem não quer nada, e por lá achei o amigo da editora do Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas, que me cedeu um espaçozinho lá no estande dele e eu botei o livro lá direitinho e acabou, num dia lá que eu observei, venderam 2, mas é alguma coisa. Claro. Alguém comprou o livro do Rego, feito pela Universidade do Acre. Sem nenhum marketing, só com a capa lá. E a gente tem vendido em alguns lugares, vendemos em Porto Velho, vendemos em Roraima. Quer dizer, na verdade é o seguinte, Dandão, o livro foi feito. Acho que a gente ainda está pecando muito na forma da comercialização. Né? Acho que a gente precisa construir uma rede para fazer com que esses livros vendam. Mas nós estamos no começo. Vai dar certo as parcerias aqui com as livrarias da cidade, vai dar certo as parcerias com a Associação Brasileira, que tem um programa de distribuição de livro para todas as livrarias do país, e aí a gente está no caminho. Você falou em ABEU, né, que você teve contato lá com a ABEU, é a Associação Brasileira das Editoras Universitárias. A editora da UFAC já é reconhecida pela ABEU? Já. Ela foi agora dia 31 de março oficialmente incluída como uma editora filiada à ABEU e porque cumprimos todo o ritual que é necessário, que é o regimento, a primeira aprovação no Conselho Universitário mediante uma resolução, depois a aprovação de um regimento interno, não é, com definição de quem é diretor, conselho editorial. Você vê, Dandão, o conselho editorial da editora está trabalhando. Né? A gente vê assim os professores que fazem parte do conselho editorial e a professora Adísia, né? Então o conselho tem, né, 14 membros, 7 titulares e 7 suplentes, tem a professora Adísia, que é nossa conselheira. Você vê, os professores vindo às reuniões, independente de ser titular ou suplente, eles vêm e vêm para trabalhar. São quantos, João? São 7 titulares, que representam as mais diversas áreas do conhecimento da universidade, né? Indicados nos departamentos, indicados democraticamente na universidade. E aí as reuniões têm sido extremamente prazerosas, reuniões produtivas, em que a gente já definiu as diretrizes editoriais, definimos um planejamento para 2004, apresentamos lá um conjunto de intenções, que boa parte delas já estão sendo gestadas. Por exemplo, quer ver uma ideia que está sendo gestada? É a gente publicar em parceria com outras instituições, como a Fundação Ford, publicar um livro mostrando toda essa experiência que a universidade ao longo do tempo fez no Programa de Desenvolvimento Sustentável. Né? Em parceria, existe um namoro muito grande em parceria com outras editoras, da gente publicar algumas obras que são referências aqui, não é? Existe lá definido uma intenção da gente buscar uma parceria junto com a Universidade Federal da Bahia, no sentido de publicar algumas das dissertações que foram produzidas aqui no mestrado, não é? No mestrado oferecido em Universidade da Bahia, Governo do Estado. Existe uma intenção assim, a gente andou conversando com o vice-governador, que ficou interessadíssimo, quer dizer, um homem de cultura, um homem que tem visão, no sentido da gente estabelecer uma parceria para fazer uma série, editora da UFAC e Governo do Estado, uma série que trate sobre os temas daqui da nossa região, temas que ninguém mais sabe dizer. Tem temas aqui que só nós sabemos dizer, pode ser que outras pessoas digam, não é? Mas nós também podemos dizer, e dizer com qualidade, e dizer através de livro. Até pela vivência que Por exemplo, eu estava brincando com você antes de começar o programa, tem ideias da aldeia que podem passar por livro, podem se verter em livro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos aí alguns trabalhos feitos por professores da universidade e por pessoas de fora da universidade que trabalham sobre a cultura dos povos da floresta, a cultura do seringueiro, que versam sobre os mais variados temas, por exemplo, a arquitetura do seringueiro. Que o mundo quer saber. Né? Que o mundo quer saber, que as pessoas querem saber. João, eu vou te pedir licença para a gente interromper um pouquinho, para ir para o nosso intervalo, mas a gente volta logo. Tá certo. Ideias da Aldeia volta daqui a pouco.
voltamos com Ideias da Aldeia desta noite, trazendo o professor João Lima, filósofo, diretor da editora da Universidade Federal do Acre, a editora recém-criada. E agora, João, queria que você falasse para a gente sobre os projetos de publicação. Você falou no primeiro bloco que tem o livro do professor Rego, aquele sobre políticas públicas da Amazônia, mas aquele foi um livro que foi feito enquanto tramitava o processo de criação da editora. É verdade. Com a editora efetivamente criada, qual é o primeiro livro que vai ser publicado? O primeiro livro que já tem um processo bastante avançado no sentido da sua publicação é o livro, a edição em formato de livro, com uma edição capa dura, uma edição bem feita do ponto de vista do livro, né, da qualidade do livro, que é o livro A Batalha da Borracha na Segunda Guerra Mundial, de autoria do professor Pedro Martinello. Procuradíssimo, né? Não é um livro. Primeira edição. Foi feito ainda quando era na estrutura dos cadernos UFAC, 1988. E esse livro não tem mais para vender, apesar da procura. E aí, infelizmente, fomos, não é, todos nós surpreendidos aí com a morte prematura, porque o Pedro estava no auge da sua produção intelectual, um intelectual de mão cheia, um intelectual com quem eu tive o prazer de conviver durante alguns meses, no sentido de a gente ler junto o livro, rever algumas partes, discutir alguma coisa, e ele estava muito entusiasmado com a ideia de ver o livro publicado e ver o livro lançado pela editora. Ele era um grande entusiasta da ideia de criar uma editora na universidade. Vem sendo gestado já há algum tempo. E a gente está nesse trabalho, quer dizer, o livro passou por uma boa revisão. O livro está, nesse momento agora, na gráfica que ganhou a licitação, fazendo a boneca, porque em função da boneca do livro, quer dizer, da matriz do livro, é que a gente vai tomar as providências, no sentido que tem algumas coisas ainda que a gente precisa fazer. Mas veja, o professor Mário Lima aceitou fazer o prefácio do livro, a professora Cleusa Ranzi aceitou fazer uma homenagem para a gente colocar na capa do livro, na orelha. E alguns outros colegas da universidade, até de fora da universidade, dando depoimento sobre a obra. Então é uma obra que a gente vai. Com ela, né, foi aprovada pelo Conselho Editorial da universidade, e é uma obra que a comunidade acadêmica está esperando, a sociedade de Rio Branco está esperando, e lhe digo mais, Dandão, tem muita gente aguardando esse livro, sobretudo por onde o Pedro passou, pela USP, pela PUC de São Paulo, pelos diversos lugares onde ele andou, discutindo o livro, e é um livro que resgata com a qualidade intelectual do Pedro a história do Acre. Esse livro é citado, acho que por 90 e alguma coisa % de pessoas que fazem dissertações ou teses sobre o Acre, né? É um livro... Independente de ser na área de história ou não. É um livro que... Quem quer contextualizar a história do Acre sempre recorre ao livro A Batalha da Borracha. É um livro que você vê, mesmo tendo nascido como uma tese de doutoramento, com todo aquele ranço acadêmico, o Pedro tem uma linguagem que faz com que um leitor do livro, evidentemente tem os quadros, tem aquelas estatísticas, tem aqueles dados, mas é um livro agradável de ler porque é de uma acuidade intelectual extraordinária, quer dizer, e mexe com a gente, quer dizer, ele fala de coisas no livro que dá gosto a gente ler para saber que aqui por essa região, não é, as coisas não são assim como a grande maioria das pessoas acha, que aqui você tem um processo de que precisa vir gente de fora para iluminar e para estabelecer a ordem. Não, aqui as coisas têm ordem, né? Ordem no sentido do conhecimento, ordem, e ele expressa aquilo ali com a maestria, né, de dizer como é que as coisas foram construídas, quer dizer, mas é um livro que a gente aguarda, um livro que está sendo, né, a família do Pedro Martinello vai se sentir extremamente prestigiada com uma obra que, afinal de contas, não é só uma homenagem que a universidade presta ao Pedro, não. Se tivesse vivo, faria, mas eu digo, é um resgate de uma produção intelectual que a gente acha que com ela a gente abre definitivamente o caminho para publicar outras que, tão importantes quanto a do Pedro, tem lá. Tem uma previsão de data, João, para o lançamento do livro? Então, a gente, no início do ano, estabelecia um horizonte de agosto. Esse horizonte de agosto está se aproximando. Mas a gente vai aguardar ainda o desfecho do desdobramento da parte da gráfica nos enviar,
a matriz e a gente tomar uns procedimentos administrativos, não é, também junto à família, que é uma coisa importante em termos de contratos. Com a melhor qualidade possível, são muitas idas e vindas entre o editor e a gráfica, né? Revisões. Revisão e também, provas, assim, enfim. Tem um amigo nosso que está sendo desafiado todos os dias a pensar numa capa bonita, né? E o Pergentino está dando uma força e eu tenho a impressão que essa capa vai ajudar muito, enquanto imagem, a gente projetar o livro. O leitor comum, João, não tem noção do trabalho que dá, do número de pessoas, de artistas envolvidos na produção de um livro, né? O capista, o revisor, o editor. A preparação, o editor. É um livro que passa por um processo muito, muito, muito interessante de você ver. Quer dizer, não é uma coisa, apesar da tecnologia, parece que você entrega no disquete, põe lá no computador e já sai lá bonitinho. Não, é um trabalho importante. E ainda assim, Dandão, a gente ainda encontra livros, não sei se isso já aconteceu com você, de você ver um livro bonito, às vezes de uma editora consagrada, e você vai folhear lá, aparece alguns problemas, né? Claro. Mas isso é normal. O que a gente tem que fazer é cuidar para que isso não aconteça, porque faz com que o leitor, aquele leitor mais exigente, comece a achar que a gente faz de qualquer jeito apenas para produzir, como um produto qualquer, para ir para a prateleira, para vender, para obter lucro. E a lógica, pelo menos no mercado editorial, não é essa. João, me fala uma coisa. Publicar é uma fase. Uhum. As vendas são outra fase e tal, e tem a questão da circulação. Uhum. Como é que você está pensando fazer para que esses produtos, para que esses livros feitos pela editora da UFAC consigam chegar no país todo, talvez até fora do país? Isso que você falou é importante, quer dizer, uma vez feito o produto, não é o produto para ficar diante da gente contemplando o produto, é importante que chegue até as pessoas. As livrarias, o livro tem que chegar na livraria, não é? A Associação Brasileira das Editoras Universitárias tem dentro do seu conjunto de editores associados um programa chamado PIDL, que é um programa institucional de distribuição de livro. Então, o fato de você estar vinculado à ABEL, você já tem acesso a esse programa. Então, o que eu faço? A minha produção eu envio para a ABEL e a ABEL, através desse programa, encaminha a quantidade de obras para as livrarias cadastradas na ABEL de todo o país. Então, de começo, uma obra minha vai estar nas grandes livrarias, né, de todos os estados. Isso no mercado editorial. Agora, nas livrarias convencionais, que a gente chama de convencionais, também elas têm acesso ao mercado editorial. Por exemplo, a UNB e a Unesp se associaram e montaram um escritório para fazer esse tipo de distribuição. Por exemplo, eu tenho aqui na universidade, quer dizer, a universidade recebeu, já ainda mesmo sem ter cadastrado a editora, para fazermos uma experiência, um conjunto grande de livros da UNB e da Unesp, não é? Em consignação, em que a gente está, então, na semana que vem, já aproveitar o programa para dizer, na semana que vem está criando dentro da universidade um manifesto pela livraria universitária para que esses livros sejam vendidos dentro da universidade. Então, em termos de circulação, a gente tem esse caminho, que é mandar a produção para ser distribuída através do programa PIDL pelas livrarias, pelas editoras cadastradas da ABEL. Agora, aqui na nossa região, a gente tem parcerias com as livrarias da cidade, as diferentes livrarias da cidade. Quer dizer, o Painho é um camarada nesse sentido, é um parceiro nesse sentido de vender os livros. Evidentemente que em determinadas situações a gente tem que discutir a questão do preço para que o livro possa ser de acesso. Afinal de contas, a gente quer vender, mas mais do que vender, a gente quer ver o produto circular. Uma coisa, você falando, a circulação é um problema que você parece resolvido, né? Uhum. Mas estava me ocorrendo uma outra situação. A gente sabe, ou se diz, assim, o senso comum diz que o Brasil é um país que lê pouco. Uhum. E, nesse sentido, não assusta um pouco para você, diretor de uma editora nova, a questão da divulgação, da circulação, para que mãos esse livro vai, enfim, que tiragem vai ser essa? É verdade que o país lê pouco? Por quê? O que você podia falar sobre essa questão? Uma editora nova num país que se diz de poucos leitores. Já foi pior, não é, Dandão?
eu tenho a impressão de que a gente vê crescer esse interesse pela leitura, o prazer de ler, não é? É fascinante a leitura. Agora, por outro lado, as escolas, não é? As escolas, elas cumprem um papel extraordinário. Nesse processo de formação, nesse processo de forjar mentalidades, as escolas cumprem um papel importante. Quer dizer, se cada vez mais os professores, se cada vez mais na própria universidade, a gente construir essa lógica de dar valor ao livro, no sentido de fazer com que o aluno também, ele próprio, vá adquirindo esse gosto de querer ele mesmo ir construindo a sua pequena biblioteca, comprando um livro hoje, outro acolá de acordo com as suas condições, você vai então criando essa mentalidade de você valorizar o livro, valorizar a produção. Evidentemente que aí tem os atalhos, quer dizer, as dificuldades levam com que as pessoas reproduzam muito os livros através do sistema de cópias. Reproduza muito esse tipo de procedimento nas universidades. Mas, infelizmente, a gente, porque ainda o custo do livro, ainda a forma do livro ainda é muito alto. O que a gente precisa é encontrar mecanismo de fazer com que o custo seja menor para fazer com que as pessoas tenham mais acesso. Por exemplo, Andão, agora a gente viu, evidentemente, que na Bienal foi uma referência, mas a gente viu lá na Bienal assim, uma quantidade extraordinária de pessoas, e não apenas circulando, como é de praxe, mas comprando. A venda foi extraordinária, superou as expectativas, né? E os livreiros com os quais eu conversei me disseram que é um mercado que cresce, é um mercado que tem sentido você investir nele. E no meio universitário também, você vê, lá naquele stand, na primeira vez que eu fui à Bienal, já pela universidade, eram 3 ou 4 editoras ali num canto e dizia que ali eram as editoras universitárias. Agora nós tínhamos 158. Nós tínhamos um pavilhão quase inteiro e circulando pessoas comprando. Então, se de um lado é assustador porque a gente vê que as pessoas leem pouco e o livro ainda é uma coisa cara, diante das grandes dificuldades sociais que passam as pessoas, entre comprar um livro e dar prioridade a outras coisas, mas a gente sente as pessoas comprando, né? E a gente sente que as crianças, sobretudo, a gente começa a ver isso, não é? Eu, por exemplo, esses dias fiquei extremamente sensibilizado e feliz de ver, por exemplo, uma sobrinha minha de uma idade lá de 13, 14 anos, com um livro relativamente grande na mão, lendo, e eu perguntei por que ela estava lendo, é porque era obrigação ela da escola? Ela disse, não, é porque eu quis ler, quis comprar, e isso me deixou extremamente feliz. Então eu vejo que há uma mudança, eu vejo que há uma coisa que vem aí. E nós, professores, programas como esse educativo, podem, aliás, a nossa conversa é muito promissora nesse sentido, de fazer com que as pessoas adquiram mais esse gosto de valorizar a leitura, não apenas por obrigação. Essa coisa de que a gente faz por obrigação é um negócio complicado, né? Principalmente que não seja por obrigação. Por obrigação. Né? Você vê, uma vez lido um livro, não é, Dandão? Você sabe disso mais do que eu. Uma vez lido um livro, parece que aquele livro acompanha a gente por muito tempo. Certamente. Né? Quem de nós ainda hoje não se lembra de diversas passagens da Ilíada, da Odisseia, claro. Passagens que a gente hoje reproduz recriando, e aí coloca a gente também como autor, se pudesse fazer isso. Isso é de uma beleza extraordinária. Quer dizer, eu tenho plena convicção de que o livro é um instrumento que faz com que a gente cresça, e cresça do ponto de vista intelectual, e não apenas do ponto de vista intelectual, no sentido da consciência ética, de valorizar de um modo geral as pessoas, a cultura. Nós estamos com o tempo já quase acabando, João, mas eu não podia deixar de te fazer uma última pergunta, que é sobre a possibilidade de publicação das pessoas da comunidade. Você falou sobre teses, dissertações. Se uma pessoa da comunidade tem o seu livro na gaveta, tem alguma possibilidade de publicar pela editora da universidade? Nesse primeiro momento, conforme ele disse, pelo edital, o edital foi extremamente... A gente estabeleceu uma prioridade de tentar dar vazão a essa produção que potencializa a nossa pesquisa na universidade e a nossa pós-graduação.
Porque nós temos um conjunto grande de doutores na universidade, mas com uma baixa produção científica. Por quê? Não tem por onde a gente publicar. Então, nesse primeiro momento, a gente está dando essa prioridade. Mas nada impede de que a gente possa, por exemplo, estar firmando algumas outras parcerias no sentido de buscar apoio, ou de instituições ou de pessoas, no sentido de que, por exemplo, tem obras, tem livros, tem trabalhos feitos por pessoas que não estão na universidade, que são de uma qualidade extraordinária. Isso é possível. Agora, nesse primeiro momento, até o dia 30, a gente está recebendo em tese apenas, mas depois a gente pode, porque tudo é possível. E é bom, apesar de ser uma editora universitária, a gente não vai fechar as portas para publicar apenas do nosso pessoal, porque tem coisa boa aqui fora que as pessoas... se a gente pudesse firmar boas parcerias de publicar, seria um ganho extraordinário para a gente. Legal, João. Eu quero te agradecer, né? Porque você teve a gentileza de aceitar o nosso convite, você ter vindo aqui, a conversa foi esclarecedora. Acho que a gente vai retomar um dia qualquer para conversar mais sobre livros, editoras, enfim. E obrigado por ter vindo, João. Eu que agradeço e, de fato, a editora da universidade começa a ganhar visibilidade não é apenas no sentido da gente dizer, bom, essa é uma ação que precisa, não, é porque a comunidade, de um modo geral, escuta, às vezes, aqui e acolá, as pessoas dizendo que a universidade não faz nada, mas a universidade tem um tempo, e esse tempo as coisas vão acontecendo. E a gente vai construindo, e essa construção é uma construção lenta, mas é uma construção, sobretudo, responsável. A gente tende a agradecer esse tipo de parceria que faz com que a gente diga o que está se passando lá na academia e faz com que a gente, através de um programa como esse, diga para a comunidade que lá na universidade não tem um muro que faz com que a gente esteja enclausurado. Um programa desse ajuda a gente a dizer que a universidade está aí e a universidade tem muito a contribuir e fazer circular as ideias da nossa aldeia. Muito obrigado, professor João. Ideias da Aldeia volta numa próxima oportunidade.